Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui de manutenção da sua fé, explicando a palavra de Deus. Hoje a gente vai passear em alguns versículos, não muito, tá? Para poder, um tema que é base para você sempre ficar em mente, tá? E inclusive para ratificar o objetivo de você seguir a Deus. E ele vai dar uma advertência aqui, para os que vão ficar de fora. E você precisa explicar, precisa ser explicado por que certo tipo de classe Jesus ele fez questão de dizer que vai ficar do lado de fora. Então, olha só, eu vou fazer uns comentários do que está acontecendo também, tá, meus amados irmãos? É tudo para fortalecer a sua fé. Antes de começar o texto, e falar, meus amados irmãos, sempre reforçar com meus vídeos, tá? Os meus vídeos, eles têm ensinamento específico. Eu não estou aqui para pegar seguidores, para agradar seguidores, entendeu? Às vezes a pessoa insiste no assunto, eu tenho muito comentário no meu vídeo, eu procuro responder todos eles, tá? E só que certos tipos de comentários forçosos, essas coisas, a pessoa tem a liberdade aqui de falar o que ela quiser, até de me xingar se quiser. Só que a resposta que eu dou é adequada, porque eu não dou resposta pisando em ovos, né? O eufemismo, com medo de desagradar, não. Irmão, aqui é linguagem simples, tá? É igual como eu falei no outro vídeo lá, do Tropa de Elite. Aqui é sem frescura, seu 06. Aqui não tem escolha de palavras, não. É o estilo, tá? O maioria de quem assiste meus vídeos sabe disso. Tá? Não tem por que mudar. Isso aqui não é a minha opinião, é a coisa da Bíblia. Eu procuro ensinar vocês. Já tem muitas pessoas que vieram me procurar via WhatsApp dizendo que realmente está botando em prática e que a vida dela está sendo abençoada, que eu estou abrindo os olhos dela. E esse é o objetivo, irmão, porque para você sair da mesmice, da religiosidade. Então, olha só, o primeiro texto aqui, o texto base vai ser Apocalipse 22, tá? Mas no mesmo contexto, os que ficarão de fora, eu vou começar lendo 1 Coríntios, no capítulo 6, que diz assim, ó, a palavra de Deus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam à prática homossexual de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. O que tem em comum dessas classes aqui, que Paulo está falando? Não são... Ó, você pode ver, meus amados irmãos, eu tive um cliente que o filho dele, né? O filho dele, ele era um rapaz homossexual, tá? Completamente envolvido com essa cultura woke que eles aprendem na faculdade. Então, essas pessoas elas têm uma característica, tá? Elas, além de estar indo numa doutrina antibíblica, com um aspecto de liberdade, né? Meus corpos, minhas regras, elas são extremamente arrogantes, entendeu? Então, são pessoas também que eu chamo de bipolar, esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que ela quer viver as suas próprias paixões, ao mesmo tempo aí ela quer uma salvação também, ela quer tudo. É como se o mundo girasse em torno dela. Então ela querendo vir para cima de mim, que eu não fico atacando homossexuais não, meus amados irmãos. Olha só, a maioria, eu trabalhei num hotel municipal, trabalhei com vários travestis, né? E ao longo da minha vida eu conheci vários homossexuais, a maioria absoluta, tá? São todos pessoas maravilhosas, inteligentes, bons de se conversar. Tem uns meio atirados, né? Vamos dizer assim, o que também acontece muito com mulher. Mas a maioria são pessoas maravilhosas, inteligentes, respeitadoras, entendeu? Não tem por que você ter preconceito pela condição, pela escolha. Então, o que eu estou falando aqui é que essas classes aqui, ela tem algo em comum. Porque elas não foram vítimas de doenças, entendeu? Tem uma parte no Evangelho que Jesus ele cura um cego de nascença e Pedro pergunta para ele: pera aí, meu quifão,
E Pedro pergunta para esse cachorro lá chorando. E Pedro pergunta para Jesus, né? Falou assim: Senhor, ele é cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus ele fala assim: nem ele nem os pais dele. Porque essa doença que ele teve, né? Essa dificuldade, esse corporal, né? Ela foi feita para demonstrar a glória de Deus. Então, olha só, você vê que aquele cego de nascença, ele nasceu naquela condição, como muitas pessoas nascem, é que um dia se manifestar a glória de Deus. Então você vai ver Jesus, ele curando muitos doentes, mulher do fluxo de sangue, né, o surdo, expulsando muitos demônios, porque aquilo ali é inerente da culpa. Mas essa classe aqui, tanto essa classe de 1 Coríntios 6 como de Apocalipse 22, são pessoas que fizeram escolhas, entendeu? Você entendeu agora por que a Bíblia não fala nem Jesus nem os profetas dando confiança para ladrão? Porque ladrão é uma escolha, irmão. O partido de esquerda, o PSOL, ele martelava um mantra há um tempo atrás, aí até hoje, que o bandido é vítima da sociedade. Eu já falei aqui que o ajudante do meu irmão, que hoje tem carro, tem até barco, né? Criou família, tem oficina própria, começou como ajudante do meu irmão, ele morava colado com a boca de fumo, aqui perto de casa. Então ele, se fosse pela essa teoria do PSOL, ele tinha tudo para ser um bandido, mas ele escolheu ser trabalhador. E ele vive em paz, ele tem os bens dele, ele viaja para tudo quanto é lugar, tá? Não tem problema na justiça, então é uma questão de escolha. E você pode ver aqui, mas voltando lá ao filho do meu cliente, ele veio usar Deuteronômio, que tem uma parte de Deuteronômio que ele diz diversas coisas que Deus proíbe dentro do acampamento, né? Lá dos hebreus. E ali está dizendo para não comer carne de porco, mas eu já expliquei que em Atos Apóstolos, capítulo 10, com o sonho de Pedro, né? Aquilo ali já foi derrubado e tal. Então ele veio falar assim: então quer dizer que eu não vou para o céu, né? Por eu ser homossexual. Mas então quem come carne de porco, quem não faz a barba direito, quem não corta o cabelo também vai. Porque tem uma série de detalhes lá em Deuteronômio. Aí ele veio com essa, falou assim: querido, olha só. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Lá em 1 Coríntios, esse texto que eu acabei de ler, não está dizendo ficarão de fora os que não fez a barba, o que não cortou o cabelo, o que não come carne de porco. Mas os homossexuais vão. Ah, por quê, Ricardo? Porque o homossexual também é um comportamento. E é um comportamento que fere a palavra de Deus em Gênesis, tá? E por que ela fere a palavra de Deus? Porque um homossexual não reproduz. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Então como é que vai haver a geração? E fora que isso é um ato de egoísmo, porque todo homossexual militante, ele é incoerente por natureza, porque ele nasceu de pais e mães héteros, um homem e uma mulher. Então tudo que não tem coerência e lógica é demoníaco, fere a verdade. Então eu falei para ele: vê lá, se você vê, tanto em Apocalipse 22 como 1 Coríntios 6, se tem, se vai ficar de fora quem não fez cabelo, quem não fez a barba direito, várias outras coisas lá. Quem come carne de porco, quem come água, vê lá se está do lado de fora. Mas os homossexuais estão, irmão. Olha, então ora ao Senhor. Para você, porque esse povo, além de ser arrogante, ele pega justificativa para o mau comportamento. E tem muito isso dentro da igreja também. Então olha só a classe, ó. Os imorais, os idólatras, a idolatria, irmão, é uma coisa interessante, porque as pessoas pensam que idolatria é só imagem de escultura. A pessoa se ajoelhar em cima de uma imagem de escultura. A idolatria é tudo aquilo que rouba o tempo de Deus. É você colocar aquilo acima da grandeza e da importância de Deus. Isso é uma idolatria. Esse celular é uma idolatria para quem não sabe usar. O computador, a televisão, o carro, o filho, a filha. Tem gente que idolatra a filha. Tem gente que tem pessoas, eu conheço muitas, tá? Infelizmente. Tem pessoas que ferem a palavra de Deus assim, sabe? Por quê? Porque o filho está fazendo algo contrário e ela não quer, né? Não quer se indispor com o filho. Comigo aqui não tem esse negócio não, filho. Tá me entendendo? Aqui não tem esse negócio não. Feriu a palavra de Deus, vai levar por dentro da fuça e acabou. Porque é Deus que me abençoa, irmão. E no final é Ele que vai nos salvar. E é quando Jesus ele fala,
Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos meus pais, as pessoas pensam que é só num momento de tortura, no momento final. Não, é diariamente. Assim como ele fala orar sem cessar, ou seja, você pensar em Deus a todo tempo, você, qualquer coisa que tiver contrária à palavra ou os conceitos éticos, que também vêm da palavra, se você passar pano, vamos dizer assim, ignorar, você também está negando Jesus, entendeu? O idólatra, nem os adúlteros, né? Nem os que se entregam à prática homossexual de qualquer espécie, nem os ladrões, olha só a classe que fica de fora, os avarentos, aquele que tem amor ao dinheiro, irmão, nem os viciados em álcool. Por que os viciados em álcool, irmão? O álcool na Bíblia, ele é simbolizado pelo vinho. O vinho, ele é associado a coisa boa, a alegria, a comemoração, que é o sangue de Cristo. O primeiro milagre diz isso. Só que você pode ver que Satanás pegou esse grande feito de Deus, tá? E transformou em algo ruim. Porque olha só, isso está descrito lá quando Noé desembarcou da arca, ele planta uma vinha. E ele faz uma vinha, só que ele exagera. Ele fica tipo viciado, entendeu? Então aquela comemoração pela salvação, né, da família dele diante da destruição do mundo acabou virando vergonha. Você pode ver nessas datas festivas, principalmente Natal e Réveillon, né, Ano Novo, aquilo era uma comemoração, aquilo é um costume pagão. Aniversário é um costume pagão, entendeu? Data criada pelo homem. Não existe festa de aniversário na Bíblia. Mas as pessoas, elas usam isso como desculpa para encher a cara e acabam acontecendo coisas terríveis, entendeu? Eu me lembro aí de um jogador do Botafogo, um cara até talentoso. Eu fiz um texto sobre isso na época, um tempo atrás. Ele estava numa festa aí 3 horas da manhã. Ele estava na festa na casa de um amigo dele que é empresário, numa mansão lá, festa rolando lá, bebida, todo momento. E a história ali é meio escabrosa, diz que ele foi no quarto da esposa desse empresário, que é amigo dele, da esposa do amigo. E a mulher se ofereceu, tipo mulher de Potifar, para José. E ele foi lá, e bêbado, né? Começou a acariciar a mulher lá, o marido pegou, levaram ele, né? O marido metido a brabo, andava armado. Acho que tem dinheiro, pode fazer tudo. Chegou lá, cortou o órgão do cara fora, matou o cara. Tá em cana, tanto ele quanto a mulher, até hoje. Isso já faz aí uns 5 ou 6 anos. Não sei precisar não. Mas será que ele tivesse sóbrio, tudo isso teria acontecido? Então é um exagero. Então ele está falando viciado em álcool. E outra coisa também, a parábola do rico e do Lázaro mostra que, salvo ou condenado, a nossa consciência permanece. Então se você é viciado em álcool, viciado em droga, viciado em cigarro, se Deus permitisse, vamos supor, nossa posição, Deus permitisse você subir para morar com ele, lá não tem bar, irmão, lá não tem boca de fumo, lá não tem lugar para vender essas substâncias psicoativas e viciantes. Então, como a sua consciência permanece, não tem como. Tu vai ficar o quê? Numa abstinência? Por isso que Deus criou um outro lugar quente, que eu vou falar no Apocalipse, para esse tipo de pessoas, porque não querem se arrepender, porque isso são coisas criadas por Satanás, são exageros oferecidos por Satanás que o seu livre-arbítrio compra, entendeu? Por isso que o arrependimento é uma das premissas principais da Bíblia. E, se não for a premissa principal da Bíblia, né, depois do amor. Avarento, viciado em álcool e outras drogas. Nem os caluniadores, nem os estelionatários herdarão o reino de Deus. Caluniador é aquele que fala mentira. Tem tudo a ver com isso, com coisa desse vídeo aqui. O estelionatário. O estelionatário, ele tem esse crime de estelionato, ele tem um subgrupo que ele é ligado. Falsidade ideológica. É você falsificar, você fazer uma coisa que não existe. Ou você ser uma coisa que você não é. Falso, vamos dizer assim, entendeu? Fake. Então ele está dizendo, Paulo está falando aqui uma série de classes. Agora vamos para lá, para Apocalipse, no capítulo 22. Ele fala quase a mesma coisa, tá? Mas é esse aqui que eu vou destrinchar os outros coisas. Ó. Apocalipse, capítulo 21, quase no final da Bíblia, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus.
Ó, primeiro no versículo 7 ele fala assim: o vencedor herdará todas essas bênçãos, eu serei Deus e ele será o meu filho. Observa que Deus, ele sempre dá dois caminhos e sempre dá a solução. Tanto para você voltar se você estiver no erro, como galardão se você permanecer no acerto. Agora o versículo 8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, aqui em outras versões, na Ferreira de Almeida, feiticeiro, ou quem pratica feitiçaria, os idólatras, aparece aqui de novo, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago do fogo e enxofre, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira classe aqui, que em outras versões, por causa do eufemismo, que vai ficar de fora, é os covardes. Mas em outras versões está tímido. Por que que o covarde ele vai ficar do lado de fora? Porque, meus amados irmãos, a Bíblia, ela te ensina a boa conduta. O que você tem que fazer para você viver bem. Tá? Tem mandamento com promessa, tem pagamento de denário por boas ações, mas ela também te condena pelo aquilo que você deixa de fazer. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Você vendo uma situação que está ao seu alcance resolver e você não resolve, você está sendo um covarde. Não está me entendendo? Isso acontece muito quando acontece um litígio. A pessoa está com a razão, né, vamos dizer assim, aí houve um litígio. Aí a outra, para não ficar mal, né, com a parte errada, acaba passando por cima, ocultando. Quem faz isso muito hoje é a imprensa. E como eu te falei, a omissão é tão pior, né? Tão ruim quanto a mentira e a desinformação. Ela deixa de te informar, tá entendendo? Ela deixa de fazer uma ação benéfica para você. O caso disso foi dessas vacinas aí. O risco é muito alto. E agora, à custa de muitas vidas que foram vacinadas, quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Depois que eles vieram dizer que isso foi um erro. Mas primeiro eles encheram a burra de dinheiro, deu uma reduzida na população e não faz a meia culpa, irmão. Não tá me entendendo? Porque ninguém sabe de tudo ao tempo todo. Só Deus que sabe disso. Então, em algum momento da vida você vai errar. Mas como eu te falei, voltando no começo, o negócio não é você errar, é você se arrepender de você voltar atrás. A imprensa não faz isso, o covarde não faz isso, por isso que ele vai ficar do lado de fora. Ele sabe que está errado, mas não fez, ele omitiu. Tu quer ver uma coisa também? Uma pessoa invejosa, ela, quando ela tem acesso a uma boa notícia, para aquela outra pessoa que ela tem inveja, ela não fala. Uma notícia que vai deixá-la feliz. Por exemplo, uma pessoa fez um elogio à outra que ela tem inveja. Então, um elogio, ela sempre faz uma pessoa feliz. Ela não fala. É maldade, isso aí é uma omissão. Covardia. Não está me entendendo? Por isso que ficarão de fora, porque a gente está falando de um Deus que sonda o coração. Agora, quando ele fala ali dos feiticeiros, aí eu marquei aqui, que eu me lembrei, de 1 Samuel, os feiticeiros, ou bruxos, ou ocultistas, né? Então você fala assim, poxa, então eu estou bem aí, porque eu não faço as feitiçarias, essas coisas, mas olha aqui, meu irmão. 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, ali, ele diz ali que é o seguinte, esse capítulo 15 de Samuel, ele é muito interessante, por quê? Porque Deus ele dá uma ordem para Saul ir lá nos Amalequitas. Só que Deus, ele manda matar todo mundo, só que Saul desobedece. Ele até obedece parte da missão, mas a parte que Deus falou para matar tudo, queimar e deixar lá, ele não fez. Ele trouxe, né, o rei de lá, ele trouxe alguns animais perfeitos com uma boa intenção de sacrificar o Senhor. Mas só que tu pode ver que Samuel ele fala no versículo 22, no versículo 1, dizendo assim, ó, agrada-se mais Yahvé com o holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão do coração mais do que gordura de carneiro. Ele está falando assim, irmão, não adianta
você querer sacrificar a mim, o melhor que seja a sua intenção, se você desobedece a minha palavra. Irmão, você não pode desobedecer a palavra de Deus, porque ele é escravo da palavra dele, a palavra dele é perfeita. Então, se você despreza, não tem como você agradar. É a mesma coisa quando você não tem fé, porque é impossível agradar a ele, sem você acreditar nele. Então, o Senhor, ele tem isso aqui muito bem estabelecido. Então, olha aqui, ó. Ele continua no versículo 23, ó. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria. Quem é que vai ficar de fora? Os feiticeiros. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também rejeitou como rei seu povo. Então quem vai ficar de fora? É só realmente aqueles satanistas, os que fazem trabalho aí para derrubar os outros? Ou quem desobedece a palavra dele? Você está me entendendo como é que a Bíblia ela vai muito mais além, meus amados irmãos? E tem uma parte da Bíblia que diz também que os cães ficarão de fora, os cães, né? Por que os cães, meus amados irmãos? Isaías 56, eu vou ler do 9 até o 12, diz assim a palavra de Deus: vós, todos os animais do campo, vinde, todos nós, animais da floresta, vinde saciar vossa fome. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir, deitam e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem o seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagens apenas para si. O que vai entrar lá nessas classes também, tá? Avarentos. Vinde, vou buscar vinho. Assim, entre aspas, né? Vinde, vou buscar vinho. Embriaguemos com bebida forte. Amanhã será como hoje, um dia incomparavelmente delicioso, ou até melhor ainda. Ou seja, os prazeres, ele está dizendo um dia aqui nessa terra. Os pastores avarentos, eles acumulam para si riqueza. Então tem um momento que ele vai curtir a riqueza dele. Não faz sentido. É por isso, meus amados irmãos, que ele se distancia da promessa de vida eterna. É por isso que esses homens, essas mulheres, não pregam a volta de Jesus. Porque Jesus põe um fim nisso. E isso que eu vou entrar no tema do comentário agora. Eu queria só que vocês entendessem as classes que foram de fora. Tem estudos muito mais detalhados na internet, mas como eu disse aqui, a linguagem é simples. Então esses cães, muita gente pensa que é cachorro, né? O cachorro ele faz parte de outras coisas, assim como a árvore, entendeu? Outros animais assim, eles terão a remissão dele, a Bíblia me fala, quando a terra for destruída com fogo. Mas em nenhum momento da Bíblia mostra que ele vai ter animais de estimação, ou planta, ou árvore. Ali no Apocalipse dá uma visão mais ou menos, vai ter rio. Mas a Nova Jerusalém aqui embaixo, acho que é de 90 milhões de quilômetros, né? Que vai ser a cidade, o país, vamos dizer assim, entre aspas, governado por Jesus Cristo e os seus eleitos, vai ter todas essas coisas que tem na terra. Porque tudo que Deus fez foi bom. Mas muita gente pensa que os cachorros ficaram de fora por causa desse trecho. Não, mas então a gente está falando aqui, o cão também é um eufemismo. Assim como tímido é um eufemismo para covarde, cão é um eufemismo para falsos pastores. Meus amados irmãos, Deus, você vai ver muito na Bíblia, Deus advertindo os falsos pastores. Porque eles lidam com almas, meus amados irmãos. É a classe, junto com fariseus e escribas, que Jesus mais desce o pau. E que Deus mais desce o pau. Porque eles enganam, irmão, eles iludem. Tem muita gente aí que está vivendo uma fantasia por causa de pastor. Entendeu? Pregando bem nessa terra. Incrível, né, meus amados irmãos? Eu falo para vocês tirar vantagem do sistema, mas não para você idolatrar. Isso pode ser uma arte. O que está faltando para vocês é raciocínio lógico, irmão. Vocês têm que se manter na coerência. E uma coisa que eu sempre falo, que é uma das principais premissas do meu vídeo: nunca perca a capacidade, a sua capacidade de se indignar, irmão. O que é errado sempre vai ser errado. O que está acontecendo aí agora
Eu estava estudando aqui um pouco, escutando um podcast aqui em Painho, e ele vai lá, ele vai a fundo mesmo. Ele está dizendo, meus amados irmãos, que esse negócio de política que está acabando agora, tem alguns personagens, muito fala assim, foi Fernando Henrique. Gente, é muita gente por trás. É George Soros. George Soros é a mão, e o Fernando Henrique Cardoso e o Lula é o boneco, a marionete. Eles que comandam, entendeu? E eles fizeram uma reunião de líderes da USAID aí. Se vocês parar para ver a história recente do Brasil, quando começou o negócio de privatização, né? Foi bom assim, tecnológico em termos de tecnologia, de telecomunicações, por exemplo. Quando se privatizou a Telerge, quando você privatiza, abre-se concorrência. Então, quando tem uma concorrência, quando a empresa deixa de ser um monopólio ou um estatal, a concorrência faz acirrar os preços, abaixar os preços. E aumentar a qualidade também. Então, quem tiver melhor qualidade e menor preço, vai ganhar aquele cliente ali. Então, para mim, as privatizações só deram certo por causa disso. Senão você era refém da Telerge até hoje, e aqui a gente não ia nem poder gravar esse vídeo e você ter uma rede para poder assistir, tanto no celular, computador, televisão. Mas a Vale, uma empresa chamada Vale do Rio Doce, que é uma siderúrgica, ela foi vendida por 3 bilhões de reais na época. Ela hoje vale 300 bilhões de reais. Então ela foi vendida a preço de banana. E ao mesmo tempo, eles sucatearam as Forças Armadas. Entendeu, meus amados? Eles sucatearam por quê? Porque eles estavam preparando realmente uma invasão ao nosso país, uma invasão física. Mas antes dessa invasão física, teve uma invasão política e ideológica. E isso fica fácil de você perceber, que quem viveu os anos 90 aí, você pode ver essa explosão de música baiana, de Mamonas Assassinas, de pagode como é que é o nome desse grupo aí, Fundo de Quintal, né? Aquele Raça Negra, o Faustão, o Silvio Santos. Então, tudo é para você deixar você no estado de festa. Você pode ver a música da Ivete Sangalo, todas elas são festeiras. A gente chama de música para churrasco. Eu mesmo, nessa época, quando eu não tinha o conhecimento que estava hoje, quando eu era solteiro, né, morava com a minha irmã, eu mesmo fazia churrasco praticamente todo final de semana, regada a cerveja. É assim que o Brasil é: futebol, né, seleção sendo tetracampeã, pentacampeã. Então você vivia num estado de festa, enquanto a soberania brasileira estava sendo saqueada. O que está acontecendo agora, meus amados irmãos, esse negócio de sanção aí, vai ficar umas 2 semanas aí sem ter. Por quê? Para você sancionar uma pessoa, como é um caminho sem volta, tem que ter muito material. Então eles estão começando a colher o material agora. Mas uma coisa que é importante nisso, apesar de fazer parte da implementação do outro sistema, que é o sistema que o anticristo vai reinar, o globalista, isso pode ser uma boa notícia para nós. Entendeu? Para aqueles que sabem tirar vantagem do sistema sem adorar o sistema. Então tem um secretário de Estado lá chamado Mike Pence. Ele inclusive, ele é braço direito lá. Braço direito não, o Marco Rubio é braço direito dele, é um cubano, que ele está cumprindo a promessa dele de arregaçar esse sistema comunista, que fez, e segundo ele, matou os pais dele em Cuba, que ele veio fugido de Cuba. Então ele fez vida, estudou nos Estados Unidos e chegou a esse posto de comando altíssimo, do primeiro escalão da Casa Branca. Então, está tendo umas sanções paralelas aí, que as pessoas já estão preocupadas com Lula e Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Mas tem um homem aí que fez o negócio da COP30, que essa COP30 os Estados Unidos não participou, porque isso aí também é uma agenda globalista, de esquerda, tá? Que é um conjunto, meus amados. Não vai dar para explicar nesse vídeo, porque ele já está quase acabando. E eu só queria que vocês prestassem atenção nessas coisas, porque, assim, no mínimo, primeiro, para você não passar vergonha na internet, e segundo, para você não cair, não votar errado e depois ficar sofrendo aí. A mudança
Tá vindo. O Donald Trump, cada dia que passa, ele aumenta a minha certeza que ele veio destruir esse sistema. Então ele está indo para cima desses caras. Um dos coordenadores da COP30 é um dos ministros do Lula, que era o negócio da saúde. Aí por causa do programa Mais Médico de Cuba, ele teve o visto sancionado. Entendeu? Vai ter muita gente sancionada aí. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que essa é a hora esse grupo que fez, que tem até a família Monteiro Aranha. Se você não sabe, o Olavo de Carvalho, o nome dele é Olavo Monteiro de Carvalho. Monteiro Aranha. Ele é também dessa turma, do Jorge Soros, essas coisas. Tá me entendendo, meus amados? Então eles fizeram um evento que a foto, o banner do evento era Bolsonaro. Como o quê? Como derrubar um presidente. O Bolsonaro, ele é o único presidente que vai bater de frente com esse sistema. Por quê? Porque ele é aliado do Trump. O Trump está vindo destruir o sistema. Esse sistema está atrapalhando a entrada do governo do anticristo. Então você vai ver muita coisa sendo revelada aí. A OCEAD foi criada por esse grupo que manda. Você está me entendendo? Esses caras que indicam, meus amados irmãos, presidente de Banco Central que aumenta juros, quando você vai lá financiar lá, pegar um carnezinho na Casa Bahia de um guarda-roupa, de uma geladeira, de uma televisão, de uma cama, ou tu vai comprar uma moto, um carro, aqueles juros que você paga a mais em cima do empréstimo, são esses caras que determinam. Eles não querem que o Brasil se desenvolva, porque o Brasil ele é fonte de matéria-prima para eles. E o Jair Bolsonaro, não estou fazendo propaganda política aí não, tá, irmão? O Jair Bolsonaro é o único que bate de frente, que impede ele. Ele é a única pedra no caminho. Por isso que tentaram matá-lo, por isso que jogaram a credibilidade do STF na lata do lixo. A imprensa está sendo desmascarada. A imprensa faz parte disso aí. Por isso que eu falo, não acredite em nada da imprensa. Entendeu, meus amados? Então o que está vindo aí é uma mudança profunda. O que está acontecendo é uma mudança profunda desse sistema. E vai ficar ruim muito para os perigosos que surfaram nessa onda. Então é a hora de você pegar vantagem, porque vai vir aí, o Donald Trump está começando a colher os frutos das tarifas dele pelo mundo, é bilhões entrando nos Estados Unidos, irmão. Já está começando a construção de novo lá, vai começar a querer, vai ter déficit de emprego lá. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Eu peço para vocês, nesses minutos finais, que eu posso desenvolver no próximo vídeo, conforme mais acontecimentos, né? A gente está lidando com um grupo de trevas, então é muito importante você orar, assim como eu oro, todo dia pela nossa nação. Eu oro pelo meu Senhor. Senhor, se tiver de pesar a mão, pese. Se tiver de destruir alguma coisa, destrua. Se é para conserto, porque o juízo de Jesus é para conserto, não é para destruição. Então a gente tem que orar pela nossa nação, meus amados irmãos. Porque o que está vendo aí o governo do anticristo, mas Deus vai pegar está usando nitidamente o Donald Trump como ferramenta. E aqui do Jair Bolsonaro. Então está sendo tudo destruído. Você vai ver muitas coisas esquisitas ao longo desses dias até o ano que vem. Então eu vou ter muito material para explicar para vocês, tá? Biblicamente. E sempre nessa mesma pegada, né? De explicar a política pela palavra de Deus para a sua salvação. Tá bom, meus amados irmãos? O vídeo chegou no 33. Qualquer coisa deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos grandemente.